Salve, salve galera! Aqui é o professor Rafael de Biologia e vamos agora entender um pouquinho mais sobre o controle endócrino. Como que nosso corpo controla todas as funções do nosso corpo através da utilização de hormônios, beleza? Vamos lá! Como que é feito esse controle endócrino? Ele é baseado em basicamente dois pilares, a homeostase e o feedback. A homeostase, como dito na aula passada, é um equilíbrio sistêmico, fazendo com que o corpo tenha pH, temperatura e condições ideais em cada região corpórea, beleza? Já o feedback, ele vai funcionar como uma forma de você sair da homeostase para efetuar alguma função específica e de você também retornar a essa homeostase uma vez que essa função já foi cumprida, beleza? Então, basicamente, o controle endócrino ele vai se pautar, vai ter dois pilares, na homeostase e no feedback. Esse feedback pode ser positivo ou negativo, beleza? Para ilustrar isso, vamos pensar na seguinte pergunta: por que nós temos febre, né? A gente entende que sempre que a gente está passando mal, que a gente entra em contato com algum vírus ou bactéria, alguma inflamação, o nosso corpo ele reage a isso, elevando a temperatura corpórea, né? E a gente sempre se pergunta, por quê, né? Porque febre, ficar muito tempo com febre pode fazer mal pra gente, né? Mas a febre é um processo desencadeado pelo próprio corpo. Vamos entender isso? Basicamente, o que vai acontecer é que o seu corpo vai entrar em contato com um antígeno, algum corpo estranho, e o seu corpo vai tentar destruir esse antígeno porque ele interpreta que aquele antígeno é uma ameaça para o teu corpo. Então, um dos mecanismos de proteção do nosso corpo humano é a elevação da temperatura, porque uma vez que a sua temperatura aumenta, você tem chances de, por meio de desnaturação, destruir as proteínas virais ou bacterianas, fazendo com que aquela proteína ou bactéria venha a deixar de funcionar, tá? A proteína daquela bactéria venha a deixar de funcionar, ou bactéria, ou vírus, né? Do antígeno. Então, seu corpo vai aumentar a temperatura, porque aumentando a temperatura existe uma probabilidade de você tirar aquela proteína do antígeno da sua temperatura ideal e dessa forma eliminar o antígeno, tá? Porém, uma temperatura elevada por muito tempo no nosso corpo não faz bem, porque nós também somos adaptados para uma temperatura de 36 graus, né? Entre 36 e 37, e uma temperatura muito elevada pode fazer com que não apenas o antígeno venha a ser destruído, mas nós mesmos sejamos destruídos, né? Você pode acabar morrendo por causa de febre. Esse é um dos perigos, por exemplo, que a gente tem na febre amarela, que é uma febre muito aguda, né? E que acontece num período de tempo muito curto. Então, a febre também tem que ser controlada. Vamos tentar entender como que nosso corpo controla a febre. Tá. Então, vamos lá. Uma vez que você entra em contato com algum antígeno, o seu corpo aumenta de temperatura, beleza? E esse aumento de temperatura vai favorecer o aumento do metabolismo celular, o que é bom, porque esse aumento do metabolismo celular também ajuda na produção de anticorpos quando nós estamos pensando nas células brancas, né? E esse aumento do metabolismo celular, o próprio aumento do metabolismo, também provoca o aumento de calor, porque quanto mais ATP você está gerando, mais calor você está gerando. Então, esse aumento de calor também, então, eu estou liberando calor. Quando eu libero o calor para um sistema que já está aumentando de temperatura, esse sistema vai aumentar ainda mais de temperatura. Então, esse aumento de temperatura, essa geração de calor, que é uma consequência do ATP que está sendo construído aqui pelo aumento do metabolismo celular, vai fazer com que a temperatura corpórea aumente mais ainda. Por isso a gente chama esse mecanismo de feedback de um feedback positivo. Por quê? Porque esse feedback está retroalimentando esse aumento de temperatura, fazendo com que o nosso corpo saia da homeostase. Ok? Mas, professor, ficar muito tempo com a temperatura alta não é legal. Você acabou de falar, a gente pode morrer. Sim, e tem uma maneira do nosso corpo controlar isso. E como que ele controla? Ele basicamente vai fazer o seguinte, ó, aumento da temperatura corpórea também ativa uma regiãozinha do sistema nervoso chamada de hipotálamo. E esse hipotálamo vai mandar uma mensagem para nossas glândulas sudoríparas, tá vendo? O sistema endócrino. E as glândulas sudoríparas vão começar a produzir suor
onde essa produção de suor vai fazer com que a temperatura corpórea comece a cair. Então você tem o aumento da temperatura corpórea também desencadeando uma reação de feedback negativo, que vai tentar manter o sistema em equilíbrio. Então você vai ter ali a temperatura corpórea aumentando, que vai fazer com que o hipotálamo também esteja mais ativo. Esse hipotálamo mais ativo vai mandar mensagem lá para a glândula sudorípara, que vai aumentar a produção de suor, e essa produção de suor, o suor propriamente dito, vai fazer com que a temperatura corpórea comece a cair. Então você tem agora um mecanismo de feedback negativo, aonde a produção de suor vai fazer com que a temperatura corpórea comece a diminuir. Beleza? Então quanto maior é a sudorese, menor é a minha temperatura. Ok? E dessa forma o corpo vai voltar à sua homeostase, vai voltar ao seu equilíbrio. Tá? Tendo dito isso, vamos entender agora a central de comando, o que eu chamo de dashboard, né? É o controle do videogame, é o controle do nosso corpo, que é a hipófise, né? Que foi brilhantemente ilustrada no filme Divertidamente com essa mesa central de comando que tem aqui, tá? Por que eu falo que ela é central de comando? Por que eu falo que a hipófise é tão importante assim? Bom, existem 3 motivos, e são motivos que são muito recorrentes de aparecer nas provas de vestibular e Enem. Então, a hipófise é a glândula que mais produz hormônio no nosso corpo. Então, a produção hormonal dela é muito elevada. Ela produz hormônios que vão controlar vários órgãos e glândulas do nosso corpo, tá? Outra coisa que é importante é que a hipófise tem a ver com a produção dos hormônios tróficos, que são aqueles hormônios que eles vão atuar em outros órgãos, vão atuar em outras glândulas, tá? E além disso, a hipófise também é uma central de integração entre os dois sistemas de controle do nosso corpo, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então você faz também uma integração entre essa energia elétrica, vamos dizer assim, do sistema nervoso com a produção hormonal. Então, anatomicamente, a gente consegue perceber essa integração. Anatomicamente, a hipófise ela é separada em 2 regiões, região anterior e posterior, chamada também de neurohipófise e adenohipófise. A neurohipófise tem uma relação íntima com o hipotálamo e a adenohipófise tem uma relação mais íntima com a neurohipófise e com o corpo humano. Ok? A adenohipófise ela vai produzir vários dos hormônios que nós vamos estudar nesse módulo aqui de hormônios, né, de endócrino. Então, ela produz o GH, o TSH, o STH, ACTH, FSH, LH, prolactina, tá? Que são alguns hormônios que nós vamos estudar. E a neurohipófise vai secretar hormônios por estímulo direto do sistema nervoso, ou seja, estímulo direto do hipotálamo, como, por exemplo, o ADH, o antidiurético, né, e a ocitocina. Então, o controle endócrino ele está pautado basicamente nessa central de controle corpóreo, que é a hipófise. E a hipófise é dividida em adeno e neurohipófise. E cada regiãozinha da hipófise vai ter ali a sua função, vai ter ali a sua atribuição. Tá? Então, no próximo vídeo vamos estudar um pouquinho sobre ciclo menstrual, como que os hormônios interferem nisso. E queria agradecer a todos vocês que permaneceram aqui até agora, tá? Então, se puder, deixa o gostei aqui embaixo, compartilha aí com a galera da turma, a galera que você conhece que tenha dúvida nessa matéria, tá? Valeu, gente. Aquele abraço.